Bem-vindo ao 5 Minutos Europa, o único espaço que dá voz a todos os candidatos. Cláudia Aguiar, 31 anos, é deputada na Assembleia da República, eleita pela Madeira. E agora concorre a um lugar europeu nas listas da Aliança Portugal. É o número 6 da lista. Bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Já sabe que temos 5 minutos, em rigor 5 minutos para esta conversa. Mas eu começo por lhe perguntar porque é que decidiu trocar a Assembleia da República por um lugar europeu. É um enorme desafio que se avizinha, ir ao Parlamento Europeu e representar, sobretudo, os portugueses, mas em especial os cidadãos da região autónoma da Madeira. É uma troca, mas é, sobretudo, uma representatividade enorme que a Madeira poderá ter e num lugar tão decisivo como é o Parlamento Europeu, sobretudo para matérias que tenham que ver com as regiões ultraperiféricas. Sente-se mais útil em Estrasburgo, é isso? É um outro papel, é uma outra função, um outro cargo, mas com uma responsabilidade mais acrescida, sobretudo porque estamos no centro da decisão das políticas europeias que influenciam diariamente todos os cidadãos e, em especial, os cidadãos da região autónoma da Madeira. Do seu ponto de vista, qual é o maior desafio que a União enfrenta neste momento? O maior desafio é, sobretudo, apostar em políticas que se adequem melhor aos cidadãos. Políticas que deixem de ser tão viradas para a parte financeira, para a parte económica, mas que, no fundo, acabem por respeitar aquele princípio que foi sempre fundamental na União Europeia, o de respeitar e promover políticas pelas pessoas. Está a pensar em quê, concretamente? Que tipo de políticas? Pode dar-nos alguns exemplos? Temos de fazer uma aposta forte no crescimento económico, mas nesse crescimento económico que potencie o emprego. Temos de ter uma atenção especial ao desemprego jovem, que é um flagelo que assola não só o nosso país, mas também toda a União, e é preciso criar e apoiar, por exemplo, as pequenas e médias empresas que poderão gerar emprego, sobretudo resolvendo a questão dos mais jovens, do emprego jovem, e se o tecido empresarial tiver um reforço a nível de competitividade, de inovação e que consiga efetivamente ultrapassar estas situações de crise, obviamente que a parte orçamental dedicada a todas as políticas sociais e de apoio concreto aos cidadãos poderá ter aqui uma margem orçamental maior. Mas, Cláudia, esse é o lema do atual governo. Eu pergunto-lhe se, do seu ponto de vista, isso não está ainda a ser feito. Está a ser feito paulatinamente. Houve todo um esforço nestes últimos 3 anos, um esforço por parte dos portugueses, um esforço das empresas portuguesas, no sentido de ajustarmos toda a questão orçamental. Agora caminhamos para uma nova fase, que é precisamente esta que a Europa também deve apostar. Uma fase que aposte nas pessoas, pelas pessoas e que tenha em conta o desemprego e que tenha em conta políticas sociais que apoiem as pessoas do nosso país. Portugal fez bem em ter decidido sair do programa de ajustamento sem um plano cautelar? Foi uma saída limpa que nós devemos congratular-nos. Aliás, Martin Schulz, ainda esta semana, congratulou-se com esse facto de Portugal ter saído de uma forma limpa e que é, sobretudo, um esforço enorme e um reconhecimento que deve ser feito aos portugueses, às empresas portuguesas e a todo este esforço feito nos últimos 3 anos. É preciso caminhar para um crescimento sustentável, para um crescimento inclusivo e a única pena que temos e que lamentamos é que os partidos da oposição não se tenham revisto nesta forma, nesta saída limpa e que num país que temos uma democracia, ainda que jovem, deveríamos esperar isso, pelo menos dos partidos da oposição, pelo menos do Partido Socialista. O Partido Socialista sempre defendeu esse cenário. Esta que foi uma vitória, não foi uma vitória partidária, mas foi sobretudo uma vitória dos portugueses, das empresas de Portugal. E era isto que esperávamos de um partido da oposição, que teve enormes responsabilidades no ponto a que chegamos, a que o país chegou quase de bancarrota e que agora nem pelo menos um esforço para fazer esse reconhecimento foi capaz. O facto de termos tido um português à frente da Comissão Europeia nos últimos 10 anos foi importante para Portugal? Claro que sim, claro que sim. Foi sem dúvida importante, foi um interlocutor fundamental. É uma pessoa que, mais do que ninguém, conhece as dificuldades que o país atravessava e foi uma pessoa que esteve nas instâncias europeias a fazer todo um trabalho
de reconhecimento, de credibilidade que Portugal precisava para que pudéssemos, no fundo, sair de uma forma credível desta situação em que nos deixaram e que felizmente conseguimos ultrapassar. Qual é um bom resultado eleitoral para a Aliança Portugal? Para além de uma vitória, de termos uma vitória da Aliança Portugal, eu julgo que é importante que se combata a abstenção, que os jovens se empenhem nas questões europeias.